Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre release. Nessa videoaula, a gente vai entender o que é um release, como escrever um release, como esse release é recebido nas redações e as características de um bom release. Então, vamos lá. O que é um release, segundo Jorge Duarte? Para ele, embora qualquer tipo de material enviado à imprensa possa ser considerado um release, a tradição é caracterizar um release como um documento estruturado na forma de uma matéria jornalística. E o release ele é distribuído pressupondo que o seu conteúdo gera algum interesse e também que não é possível tratar aquele assunto pessoalmente com o jornalista. Então, ele é encaminhado por e-mail, né, e deixa-se a critério do jornalista que recebe o release a iniciativa de um contato pessoal por telefone, por exemplo, para esclarecer e aprofundar aquele assunto. Então, qual que é o fluxo do release? O fluxo do release é do assessor de imprensa, por e-mail normalmente, para a redação, para os jornalistas. E se esse fluxo for bem sucedido, né, se o jornalista se interessar por aquela informação que está escrita no release, ele retorna normalmente por telefone, mas pode ser por e-mail também, ou hoje em dia por redes sociais, para o assessor de imprensa, para que ele possa agendar alguma entrevista com alguma fonte que está sugerida ali no release. E o release, ele é um instrumento físico principal de um sistema de informação e relacionamento entre instituições e a imprensa. Ele apresenta a notícia do ponto de vista da fonte, né, do ponto de vista da instituição, mas ele se adapta ao ângulo e ao formato que pode despertar mais possibilidades de interesse do jornalista e tornar aquela informação uma notícia nos meios de comunicação. Então, reforçando, é por meio do release que os jornalistas ficam sabendo das notícias das organizações de uma maneira geral. O release ele tem uma característica imprescindível. Ele precisa ter um lastro de verdade. O conteúdo dele tem que ser verdadeiro. Isso, gente, já está implícito. Os jornalistas que recebem um release, eles sabem que aquilo não é mentira, porque esse é um contrato não escrito de confiança entre os assessores de imprensa ou relações públicas que atuam em assessoria de imprensa e os jornalistas. Ninguém vai mandar um release mentiroso para os jornalistas a fim de que ele publique, a não ser que seja uma brincadeira de muito mau gosto, né? Olha, mesmo apresentando um ponto de vista único, mesmo sendo uma propaganda de um evento, uma apresentação de um fato ou ideia sem interesse, mesmo mal redigido e assinado por um responsável, oficializado por uma instituição, o release ele tem que ser verdadeiro, ele se assume como verdadeiro, o que lhe dá respeitabilidade independente de sua qualidade. Pode não ser um bom release, mas o que está escrito ali tem que ser verdade. Vamos lá, o que é um release certeiro? As chances de aproveitamento de um release, elas são baseadas primeiramente na oferta de uma boa pauta, né? A qualidade daquele assunto que você está oferecendo, se aquelas informações interessam as pessoas. Mas também essas chances de aproveitamento de um release são afetadas por uma forma adequada na elaboração do texto, na apresentação e na distribuição dele. Então, o conteúdo deve ser objetivo, claro, direcionado a quem realmente possa ser atraído por aquele conteúdo. Então, ele deve ser o mais personalizado possível. Isso aumenta as chances do seu release ser lido e dele despertar interesse, né, de algum jornalista. E por isso, ele é elaborado já no formato jornalístico. Então, resumindo, primeira coisa que tem que ter no release, uma boa pauta. Uma informação que realmente seja uma notícia, que não seja enrolação, que não seja forçada. E depois você tem que escrever no formato jornalístico, porque isso ajuda que ele seja lido, entendido e possivelmente divulgado. E o que é esse formato jornalístico, né? É aquele padrão com título, lead e o formato da pirâmide invertida, que são as informações principais primeiro e depois os pormenores da notícia. E também no release tem que ter indicação de um responsável por aquelas informações.
E ele é distribuído por e-mail aos veículos de comunicação e jornalistas que se supõe, né, que eles tenham interesse sobre o assunto. Vamos falar sobre o release na redação. Quando a gente envia o release, né, de uma organização, de uma instituição, a gente já tem que combinar com a nossa fonte, né? Seja, por exemplo, o dono da empresa, seja o chefe de algum setor relativo àquela notícia que a gente está escrevendo, que quando a gente envia o release para a redação, essa pessoa ela tem que estar disponível para esclarecimentos aos jornalistas e para entrevistas mesmo. E quando você envia o release para a redação, você assume que não está pagando por aquela informação ou pela veiculação daquela informação e que também não será cobrado por isso. Essa é uma transação que não tem dinheiro envolvido. Quando o release é recebido na redação, ele enfrenta uma série de barreiras até que alguém dê atenção a ele, né? Até seu conteúdo ser transformado em notícia de fato. Acontece que, às vezes, o release pode não alcançar o destinatário. Ele pode não ser lido por ninguém na redação por algum motivo ou simplesmente descartado por desinteresse. Como que ele pode não ser lido por ninguém? Pode ir para o spam, ninguém viu aquele release. Ou aquele release ele não está adequado àquele veículo ou àquela editoria, então as pessoas não dão atenção àquele release, não respondem ao assessor de imprensa que enviou. No entanto, existe o outro lado da moeda, né? O release também pode se transformar em uma pauta ou então ser utilizado numa outra ocasião, ou mesmo o que todo mundo quer, que ele seja aproveitado na íntegra ou então em parte. E a decisão, né, sobre o que será publicado ou não, a gente já falou em outras aulas. Isso depende do jornalista que vai decidir o que vai ser veiculado ou não, de acordo com os critérios editoriais daquele veículo e de acordo com a importância da informação. Esse jornalista ele é chamado de gatekeeper. Ele é o portão, né, que barra ou que deixa entrar algumas informações. Ele conhece os critérios editoriais do veículo e ele faz uma seleção do que pode ou não pode ser notícia e, se é notícia, em que espaço ela será veiculada, qual o enfoque que será dado e qual será a oportunidade do uso das informações. Às vezes, a gente recebe releases na redação e eles são publicados como matéria no ato, porque aquela informação é bastante relevante naquele momento. Às vezes, a gente guarda aquele release para ocasiões mais oportunas. Quais são os critérios para aproveitamentos de releases? Primeiro, o release tem que ter credibilidade. Em tempos em que a facilidade de envio de material pela internet é muito grande, a confiança na fonte passa a ser fundamental para o jornalista ter maior interesse no texto. Então, confiar na organização que está enviando aquele release ou no assessor que enviou aquele release pode ser decisivo para que o texto seja, pelo menos, examinado e, posteriormente, quem sabe, publicado. Outro critério é o interesse público. Quando o conteúdo do release tem relevância suficiente para interessar ao público do veículo, da editoria, do programa ou do colunista, isso provavelmente vai ajudar bastante com que esse release seja publicado. E atenção, gente, os releases só devem ser encaminhados para veículos ou jornalistas que atuem com aquele assunto que vocês estão propondo. Não adianta perder tempo e enviar para um jornal que não tem aquele perfil ou para um programa que não aborda o assunto que você está querendo colocar na mídia. Você vai irritar o jornalista, na verdade, se você fizer isso. É que os veículos de comunicação, eles têm temas de interesse e critérios de seleção de notícias bem diferentes uns dos outros. E, além disso, dificilmente tratam do assunto da mesma forma. Então, a gente tem que ofertar as notícias nos nossos releases adaptando a cada veículo. A cada release que você fizer, é possível que você envie uma angulação diferente. Uma angulação que vai atrair aquele jornalista, porque aquele tema ou aquela angulação tem a ver com a editoria que ele trabalha, com o programa que ele trabalha. Isso aumenta as chances de aproveitamento do seu release. Uma editoria de negócios, por exemplo, vai abordar um assunto de um ponto de vista e a editoria de moda vai abordar de outro. Às vezes o seu release vai ser muito parecido para as duas editorias.
A informação base vai ser a mesma, mas a angulação que você vai dar para a editoria de negócios é uma, e para a editoria de moda é outra. Outro critério é ser novidade. Se a informação ainda não foi tratada pela imprensa ou não é de conhecimento do público do veículo, ela tem mais chances de ser publicada. É que abordagens diferentes ou novidades sobre o assunto podem garantir maior interesse. Outro critério é a disponibilidade. É quando existe informação suficiente sobre aquele assunto, fontes disponíveis e acessíveis, material adaptado à natureza do veículo, por exemplo. Se o assunto que você está oferecendo não tem imagem, não tem como filmar aquele assunto, é um assunto totalmente abstrato, por exemplo, números relativos ao desempenho de uma empresa, mas a gente não consegue filmar isso, não é uma boa pauta para TV, e sim para impresso. Então a gente tem que pensar que se vai oferecer um release para TV, tem que ter possibilidade de imagens. E quando a gente tem essa facilidade de acesso à informação, o jornalista ele fica mais estimulado a produzir aquela notícia. Outro critério é a exclusividade. Quando a informação é relevante, está sendo oferecida apenas a um determinado jornalista ou veículo que terá preferência na publicação, esse jornalista provavelmente vai dar mais espaço do que ele normalmente daria àquela notícia, porque ela é exclusiva para ele. Os jornalistas sempre vão preferir material restrito ou exclusivo. Muitas vezes, esse critério ele é decisivo na definição de veicular uma notícia ou não, ou de como veicular essa notícia. Então, as etapas do release. Primeiro, ele precisa ser recebido na redação. É importante que o release chegue ao jornalista que pode se interessar por aquele assunto, e não a qualquer jornalista. Depois, o release precisa ser lido. E para que o jornalista se interesse a ler esse release, ele precisa estar escrito de acordo com as técnicas do texto jornalístico, que é um texto direto, claro, objetivo, escrito com lead e pirâmide invertida. Isso ajuda que o jornalista leia todo o release, que leia o release até o final. E a terceira etapa do release é gerar uma ação. Se o release desperta interesse no jornalista, ele gera uma ação que pode ser, pelo menos, ampliar o conhecimento do jornalista sobre aquele assunto, sobre aquela empresa, né, aquela organização que você trabalha e que está mandando esse release. Pode provocar uma pauta, né, o que é muito bom, ou mesmo ter a publicação parcial ou na íntegra do seu release no jornal. Essa seria a situação ideal, né, quando você manda um release e ele é publicado na íntegra. Então, essas foram as informações básicas a respeito de release, retiradas do livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, Teoria e Técnica, do organizador Jorge Duarte. Além dessa videoaula, vou pedir para que vocês leiam, né, uma parte desse capítulo sobre release, para que vocês possam fazer o TBL da próxima aula.